Música Tessen Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessen, eu sou Eduardo Osório, está começando mais um Retrospecto, nosso podcast que volta 50 anos e olha para o que acontecia no mundo da música 5 décadas atrás. A gente traz agora a nossa lista dos melhores discos lançados em julho de 1971. Portanto, são discos que estão completando 50 anos agora e que nós entendemos no nosso sistema de pontuação aqui, cada um fez a sua lista e aí a gente escolheu qual é o melhor disco de julho de 1971. A gente dá sequência, então, a essa roda de conversa, gravando à distância, virtualmente. Acho que todos aqui vacinados, não sei se agora eles poderão falar agora na sequência. Eu já tomei a minha primeira dose, mas ainda é necessário a gente fazer aí a nossa reunião à distância, o que é bom, porque daí a gente consegue contar com a presença de pessoas que estão em outras cidades, como um dos nossos convidados de hoje, já parceiro aqui do Música Tessen, jornalista amante da música, Marcelo Parker. Valeu pela presença mais uma vez. E aí, Edu, e aí, Lúcio, prazer, vamos lá falar desse monte de descasso aqui. Massa, Lúcio Brancato também com a gente de novo, mais uma vez, para falar um pouquinho sobre música. Fala, Eduardo, Parker, prazer estar aí de novo, só discão mesmo, hein? Vamos nessa. E vamos nessa e deixa eu fazer... e vacinado já... sim com a primeira dose. Massa. Sim. Eu também. Massa. Deixa então, pelo segundo shot. Deixa eu fazer uma retificação de pronto aqui já, porque eu tava fazendo postagens do retrospecto passado, com os discos de julho de 71, agora a gente está gravando o episódio de agosto de 71, né? Então são 10 discos lançados em agosto de 1971, é o mês que a gente está adentrando. A gravação acontece ainda no mês de julho, mas esse podcast estará disponível no mês de agosto. Um mês antes da gente entrar na nossa lista, que aconteceu, sei que esses dois cidadãos aqui que nos acompanham vão reconhecer. O mês de agosto de 71 começou com o concerto para Bangladesh, organizado pelo Ravi Shankar, pelo George Harrison, no Madison Square Garden. Aquele ano de 71 foi o ano da independência, né, da guerra, da independência de Bangladesh, teve a questão do genocídio lá, envolvendo a guerra contra o Paquistão, enfim. E aí eles fazem esse concerto para Bangladesh para arrecadar fundos, né, para as vítimas dessa guerra, e esse concerto geraria um álbum ao vivo também, que possivelmente será assunto do retrospecto nos próximos meses. E aquele mês terminou com John Lennon deixando a Inglaterra e se mudando para Nova York, ele que nunca mais retornaria. Então a gente vai adentrar agora na nossa lista final, que a gente montou a partir das listas individuais. Eu passei para o Lúcio, passei para o Marcelo, e nesse episódio a gente está tendo excepcionalmente essa composição um pouco mais enxuta aqui do retrospecto, mas eu passei para eles uma lista com 41 discos, a grande maioria lançados em agosto de 71, segundo as fontes que a gente encontra, né? Sempre tem aquela discrepância, uma fonte diz uma coisa, outra diz outra, a gente monta a nossa lista aqui. Desses 41 discos, nós três citamos 16. Como são 3, né, fica mais fácil ter unanimidades, então metade da lista foi indicada pelos 3. Dessa vez, uma lista sem brasileiros, mas com mais um campeonato, mais uma taça para a Inglaterra, que leva mais uma vez o primeiro lugar aqui no retrospecto, e a gente vai conhecer esses discos agora. Discos cinquentenários. E o grande campeão de agosto de 1971, a gente começa falando por ele,
e dar destaque para ele, obviamente. Disco lançado no dia 14 de agosto de 1971, um dos grandes discos do ano, certamente, um dos grandes discos dessa banda também, certamente, para muitos considerado o melhor disco deles, embora haja uma boa e grande disputa entre isso, né, dada a discografia do The Who, que lançou Who's Next no dia 14 de agosto de 71, ficou no nosso primeiro lugar, é o nosso grande campeão de agosto. E aí eu vou, então, de pronto já abrir para que eles possam falar sobre esse disco, porque é um disco, porque é merecido estar entre os discos de agosto no primeiro lugar. E vou dar a palavra no início aqui para o Marcelo Parker, que colocou esse disco na sua primeira posição. Parker, por favor, por que esse disco deve ser ouvido? Na sequência, o Lúcio pode emendar também. Cara, é um disco obrigatório de rock, né? Quem não conhece, corra. Corra ao YouTube, ao Spotify, seja lá onde for, né? É um daqueles discos que a gente pode dizer que parece uma coletânea. Tem Bob O'Reilly, Won't Get Full Again, Love and For Keeping, baladão clássico, Behind Blue Eyes. Descasso. Eu tenho muitos amigos que são super fãs de The Who e acho que todos eles consideram esse aqui o melhor disco da banda. Não é o meu preferido, cara. Eu tenho uma particularidade com relação ao The Who. Acho que o meu disco preferido, só eu acho o disco preferido do The Who, assim, de todo mundo que eu já falei até hoje. Inclusive, conheço pessoas que adoram a banda e não gostam. Que é o By Numbers, de 75, mas falta muitos anos para a gente tratar dele aqui. Então vamos ficar hoje no Who's Next, mas é um descasso, sem dúvida alguma. O Pete Townshend em plena forma, né, como compositor, e um discão para ouvir assim de cabo a rabo. Eu tive um pouco de dúvida assim, se colocava em primeiro ou não, depois eu falo qual foi o outro. Mas é que esse aqui eu acho que é um disco universal, assim, eu pelo menos consigo ouvir ele em qualquer hora, qualquer momento. É um disco que pode deixar tocando até numa festa, assim, sem dar muita atenção, que ele manda bem, né? Enquanto tem outras coisas aqui que eu acho que são mais, necessitam de uma atenção maior, embora se a gente ouvir o Who's Next com muita atenção, ele não fica devendo nada. Enfim, acho que para a largada fica por aí. Fala aí, Lúcio, o que tu acha? Eu concordo plenamente contigo em vários pontos, inclusive eu também fico sempre nessas quando me perguntam o meu predileto do The Who e tal. Eu fico sempre entre o Who's Next e o By Numbers, que é outro que eu também sou apaixonado, assim, acho um baita disco, assim. Mas o Who's Next é incontestável, né? A grandiosidade dele, né? E é muito isso, né? O Pete Townshend, assim, no auge, até porque ele veio na sequência do Tommy, né? E, inclusive, se eu não me engano, esse projeto continuou, a gente pode dizer assim, como uma ópera, né? Porque Lighthouse Sessions, algo assim, que era naquele mesmo esquema onde ele já vinha fazendo isso há um bom tempo, que é ele gravava na casa dele, no home studio, os discos inteiros. The Who chegava com... Ele gravava bateria, baixo, vocais, e chegava no estúdio e só dizia, vamos lá, tu faz isso, aquilo e tal. Claro, os músicos acabavam acrescentando outras coisas, e esse disco foi feito nesse mesmo esquema. Existe essas sessões só com o Pete Townshend, gravando todos os instrumentos. Ele começou a brincar mais, no melhor estilo da palavra, com sintetizadores, que é uma coisa que marca muito o disco, né? Mas é uma pedrada, assim, aqueles discos que acho que o Marcelo definiu perfeitamente, assim, ele é universal, né? Pode colocar ele para ouvir em qualquer momento momento do dia, em qualquer mood que a pessoa esteja e tal, porque ele funciona tanto de uma voadora a um carinho no mesmo álbum, assim, sabe? Acho que ele é, para mim, ele atinge a perfeição, assim, dentro do The Who e com certeza é um dos grandes álbuns da história do rock, assim, definitivamente. Eu acho que eu concordo com vocês, foi o meu primeiro lugar também. Acho que como disco
ele é um disco extremamente coeso também, né? E a banda, não só o Pete Townshend, mas a banda toda, eu acho que no seu auge, né? Lembrando que a gente está falando de 71, em 70 eles não tinham lançado o disco de estúdio, tinham lançado o Tommy em 69, mas tinha saído o Live at Leeds em 70, que mostra o que era o The Who ao vivo, né? Não necessariamente num grande palco, numa arena, numa coisa assim, mas mostrando o que eram os caras ao vivo, e no estúdio não era diferente também, né? E tem essa questão dos sintetizadores também, que é bem interessante disso que o Lúcio vem falando, e as composições são incríveis, né? Tanto como o Lúcio também comentou, né? Independentemente do mood, são composições que podem te levar a vários lugares no mesmo disco, te fazer quebrar tudo e te fazer sentar no canto e dar uma refletida, né? E essa universal questão, mesmo, né? Exatamente. E aí eu para dar só acrescentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais do disco, mais uma roda sobre ele, a gente tem a nossa playlist aqui do Retrospecto, além do podcast que a gente está gravando, o pessoal está ouvindo agora, depois dá para ir para a playlist com um representante de cada disco dessa lista final, de toda a lista que a gente pôde decidir, né, tendo no Spotify, alguns discos não estão ali, mas enfim, a gente coloca a playlist ali. E eu fiquei muito na dúvida, obviamente, de qual música que eu ia colocar Que missão difícil essa, para representar Who's Next. Mas aí eu puxei um pouco para o lado pessoal, não necessariamente por ser a música que eu mais gosto, mas por ser a música que mais me impactou quando eu ouvi pela primeira vez, que é Baba O'Reilly, com aquela introdução maluca, espetacular que tem, e é a música que abre o disco, né? Então, eu lembro que eu devo ter ouvido essa música pela primeira vez, sei lá, com 13, 14 anos, devo ter baixado em algum site não recomendado, mas eu lembro de ouvir e achar que eu tinha baixado ela errado. Tava dando algum erro na introdução muito longa. É isso que eu tô ouvindo mesmo, sabe? Né, eu tava mais acostumado com rock, não, né? Com aquela coisa mais, uma introdução light ali, já começa a música, não, peraí. Aí eu fui ver, não, realmente é isso. E, enfim, aí eu queria saber de vocês. O Parker já citou algumas canções, mas se vocês tivessem feito a playlist, agora eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, que música vocês teriam colocado para representar o disco. Não precisa concordar comigo, eu aceito discordâncias numa boa. Não, acho que tá bem escolhido, cara, mas não sei, eu tenho um carinho especial por Love and Forkeeping, que é um baladão, mas com energia também, não é tão romântica quanto Behind Blue Eyes, que é massa também, mas acho que eu botaria Love and Forkeeping. Mas aí nesse disco, fecha os olhos, acho que qualquer uma tá... Sim, fecha o olho e escolhe, assim, a que caiu o dedo, porque que não tem erro, assim. Mas eu acho que tu fez a escolha que acho que é uma música que representa muito bem, assim, o álbum. E se a pessoa tiver paciência de passar por toda a introdução, façam isso, por favor. Mas eu tenho um carinho, daí seria também por escolha bem afetiva, assim, Behind Blue Eyes, assim, que é uma música que, cara, quando eu ouvi, eu estava no colégio, ainda no IPA, meu Deus, e pirei com esse som. Lembro que a gente tinha bandinha do colégio, assim, e tocamos essa música só com violão, pessimamente, mas tocamos no salão de atos do colégio, tal, moleque, assim, já louco, bem louco. Mas por isso que eu escolheria ela, mas ela também tem, e acho que ela também comunica bem o álbum, né, que bem que a gente já falou aqui, ela tem uma parte bem calma e tal, e daí quando entra a banda tocando, assim, bateria sensacional, assim, é um pé no ouvido, praticamente. Maravilha. Who's Next? Então, esse grande disco, nosso primeiro lugar de agosto de 1971,
do The Who, a banda, só lembrando, né, a banda formada pelo Roger Daltrey, John Entwistle, que assina uma das faixas, né, das 9 faixas, todas as outras são do Pete Townshend, e ainda o Keith Moon na bateria, o disco que tem ainda em Baba O'Reilly a participação do Dave Arbus no violino e o Nick Hopkins toca em 2 faixas, piano. Então, Who's Next, fechando, abrindo a nossa lista, né, e ganhando aí o nosso primeiro lugar de agosto de 71, e agora, quem será o próximo, né? Nosso segundo lugar, Who's Next? Agora não é mais Who's Next, em segundo lugar, ficou o disco lançado no dia 30 de agosto de 71, o 17º álbum dos Beach Boys, Surf's Up, que é um disco lançado em meio a uma certa turbulência que a banda vinha passando, né, especialmente do ponto de vista comercial, eles que tinham feito um absurdo sucesso nos anos 60, e aí começavam esses anos 70 já com algumas rusgas internas também, algo que certamente o Lúcio, o Parker vão poder falar melhor. E fechando o nosso pódio, medalha de prata para os Beach Boys, fechando o nosso pódio vem a Mahavishnu Orquestra com The Inner Mountain Flame, estreando essa banda em disco, a banda, né, montada pelo John McLaughlin, que produziu o disco também, e ela fecha o nosso pódio com bronze aí, né? Já que a gente está em meio às Olimpíadas, vamos manter também esse esquema das medalhas aí. Medalha de prata para os Beach Boys, bronze para Mahavishnu Orquestra, 2 discos que também foram unanimidade, e agora eu abro para o Lúcio falar um pouquinho desses 2 discos. Óbvio que ele vai falar bastante dos Beach Boys, que foi o grande campeão dele. Diga lá, Lúcio. Isso aí. Cara, os Beach Boys eu coloquei em primeiro porque deu a sorte, acho que eu até tinha comentado com o Eduardo esses dias, que é um álbum que eu voltei a ouvir muito nos últimos meses, assim, né? Tipo, olha, fazia um tempão que eu não prestava atenção nele, e definitivamente ele é um álbum perfeito dos Beach Boys, assim, que eu acho que as pessoas deveriam ter mais atenção com ele, assim, porque eu acho que eles chegam numa definição musical muito coesa também, e só de trazer a música, né, Surf's Up, para mim, ela está certamente entre as 5 maiores obras-primas, digamos assim, obra-prima da música pop, assim, porque eu acho uma música impressionante, assim, em termos de composição, de letra, harmonia. Eu acho que é uma das músicas mais perfeitas já registradas em algum fonograma, o que for, assim. E é um álbum que essa parte aí dos anos 70 dos Beach Boys, ela é estranha, assim, é difícil da gente entender, assim, mas o Brian Wilson tá junto com eles, tá tocando, tá compondo junto, tá no estúdio ou não. Eles vêm com o Sunflower também, que é um álbum maravilhoso, assim, e é eles deixando de ser aquele clima garotos da praia mesmo, né? Por mais que isso já tenha acontecido desde 66, 67 ali do Pet Sounds para frente, mas aí tu vê que é um clima assim, pode dizer até aquele clichêzão, assim, uma banda adulta, né? Os caras estão ali com um bandão tocando, som super, né, cheio de arranjos, eles trabalham muito bem textura nesse álbum, assim, eu acho realmente que é uma obra-prima perdida por não ter tido tanto reconhecimento, assim, esse álbum dos Beach Boys. E a Mahavishnu? E a Mahavishnu, já emendo ela também. Pô, primeiro álbum deles, depois vindo de toda aquela confusão do Beaches Brew, né? Eu acho eles maravilhosos, assim, porque eu sou muito fã do John McLeod, assim. E para mim também o que melhor definiu, assim, que para mim é essa transição, assim, essa fusão, podemos dizer assim, literalmente, né, do jazz fusion, do jazz rock, seja lá como gostem de chamar, assim. Ela começa para mim muito confusa, assim, porque é muito elemento, é muita, sabe, brinca com a dissonância e tal,
E eu acho que é a partir desses trabalhos da Mahavishnu Orchestra, por mais que também tenha muita pedrada, muito peso, assim, que eu acho que começa a ficar, pelo menos para mim, assim, para o meu gosto, assim, um pouco melhor definido, sabe? Claro, como eu disse, tem ainda momentos que ficam super, né, densos, com muita massa sonora, assim, mas eu acho que com a Mahavishnu a coisa começa a se organizar melhor, assim, em termos desse tipo de gênero de som, assim, que eu particularmente gosto muito, assim, de toda a discografia deles, assim, mas aí eles já indicam um caminho muito bem elaborado, assim, para acalmar um pouco a coisa quando deve acalmar e sentar o pé quando tem que sentar o pé, sabe? Maravilha. Parker, Mahavishnu Orquestra com The Inner Mountain Flame foi a nossa medalha de bronze, mas foi a tua medalha de prata. Era esse o disco que tu estava te referindo? Se que ficou na dúvida com o The Who? Cara, exatamente. Porque, cara, a Mahavishnu, ela merece qualquer superlativo que a gente possa usar, né? É a banda que eu mais gosto desse monte de super bandas que surgiu ali a partir desses talentos que a gente pode dizer que o Miles Davis descobriu, ou pelo menos lançou, né? Tem Return to Forever, tem o Weather Report, Tony Williams, Lifetime, uma série de super grupos nos anos 70, dessa turma do jazz, bom, próprio Headhunters, do Herbie Hancock. Mas a Mahavishnu é a minha preferida, cara, de todas essas bandas. É uma banda multinacional, né? Porque o John McLaughlin, ele é inglês, aí tem o Rick Laird, que é irlandês, o John Goodman é americano, o Billy Cobham nasceu no Panamá, e o Jan Hammer, eu acho que ele é tcheco, né? Irlandês, não sei, ele é do leste europeu ali. E, cara, eu tava lembrando ontem até de uma historinha, a gente falou no último programa que eu participei, a gente deu a medalha de ouro pro Yes, né? Foi o Yes Album, né? E eu me lembrei que a primeira Não me vez que o Yes culpem. veio... Oi? Não me culpem. Não, mas eu votei também. Somos todos Mas aí culpados. eu lembrei que a primeira vez que o Yes veio ao Brasil, não sei se foi em 95, 96, foi na década de 90. Eu assisti uma entrevista do John Anderson na MTV, entrevista dada em São Paulo, né? E ele estava falando ali dos primórdios da banda, e ele disse que teve dois momentos que acho que foi ele e o Steve Howe, se não me engano, eles foram assistir uns shows e tal, e teve duas vezes que eles foram embora para casa, assim, pensando assim, cara, a gente tem que ensaiar mais, né? Temos que nos puxar mais. Uma vez foi quando eles viram King Crimson, em 69, e outra foi quando eles assistiram a Mahavishnu, acho que 71 mesmo, 72 e tal. E, cara, a gente tá falando de jazz, né? Não é uma banda, assim, de quaisquer músicos, né? Sim. Então, isso dá uma Exigentes ideia, também, né? assim, isso dá uma ideia do que os caras causaram na época, assim. Devia ser incrível, né? O Billy Cobham, cara, pra mim ele é o melhor batera ever, assim, juntando todos os estilos. E uma banda de super músicos, né? E até pensei, como eu te falei, então, de colocar como meu preferido, mas pelo fato eu comentei antes, acho que o Who's Next é um disco mais para qualquer momento, assim, a Mahavishnu, esse disco aqui, ou qualquer outro, acho que se tu tá conversando, tá num clima, assim, tá tocando, acho que ele incomoda, né, velho, porque ele fica te Pode puxando, ter uma assim. hora que tu vai perder o fio, assim, né? Ele fica como uma coisa incômoda, assim, não, me ouve, né, não fica Uhum. conversando, me ouve. Então foi esse o meu critério, mas eu acho um disco perfeito, não é meu preferido, acho que eu ficaria com Birds of Fire, que vem depois. Mas também é uma banda a ser conhecida, assim, quem não conhece vale muito ir atrás. E o Beach Boys, cara, eu acho isso que o Lúcio falou, assim, eu gosto, acho que a minha fase preferida da banda é essa fase, que não é muito comentada, né? Mas eu tenho uma coisa com Beach Boys, assim, às vezes, eu tenho isso com Queen também, às vezes eu acho os vocais meio over, sabe? Às vezes me incomoda, assim. As harmonias são maravilhosas, mas é muita voz, eu não sei, uma coisa muito minha. E nesse disco aqui eu acho que tá perfeito, cara. E continua tendo muitos arranjos vocais, né?
Mas não sei, tem alguma coisa diferente, não me traz um incômodo que alguns outros discos trazem. E o Lúcio falou da música, né, no Surf's Up, eu li que o Brian Wilson achava essa música muito grande, né, ele não era muito favorável a colocar. Cara, a música tem 4 minutos, né, o que ele devia achar de, sei lá, Echoes, essas músicas das bandas progressivas que ocupavam um lado ou dois inteiros, né. E, cara, eu destaco também Student Demonstration Time, que é uma sonzeira que tem uma pegada rock and roll que nem é muito Beach Boys, né? E muito sobre a época, né? Um período super efervescente, Guerra do Vietnã, protestos estudantis e tal. E é uma sonzeira pegada, com uma guitarra distorcida, assim. Acho um baita disco também. É um dos meus preferidos do Beach Boys, sem dúvida. E a Surf's Up, ela é curiosa, né? Porque eu acho que ela é tão complexa que ela até parece ser mais longa, né? Quando tu ouve ela, assim, do início, tu pensa, pá, parece que passou um tempão, assim, porque ela é bem dividida, acho que em 3 partes, assim, e ela é tão complexa que quando tu termina de ouvir, parece que tu tá ouvindo ela há muito tempo, e é muito curioso, porque é uma música que começou, dá para se dizer não dá para se dizer que é uma sobra das sessions do Smile, né, da sequência mas foi feita naquela época e é muito curioso, tem no YouTube, para as pessoas podem procurar aí, porque é fácil de encontrar, que teve um programa de televisão em 67, é isso? 67, do grande maestro, o Leonard Bernstein, né, que acho que era o regente, se eu não me engano, da Filarmônica de Los Angeles, e que é um programa que ele fez sobre a música pop da época, pela CBS ou NBC, não sei, uma dessas emissoras norte-americanas, e é o maestro, assim, um programa falando da música pop da época e tal, e ele termina o programa falando sobre a Surf's Up, dizendo que era uma das músicas mais complexas e perfeitas, tipo o auge do que seria, né, uma coisa bem construída na música pop, e aí o Brian Wilson no piano e voz mostrando a música para ele e tal, é sensacional e fácil de encontrar, assim, porque realmente é bem bonito, e é uma música que realmente, que, como eu disse, está entre as melhores músicas já feitas na história da humanidade. Pois é, eu concordo absolutamente, né? Obviamente é a música que tá lá na nossa playlist representando o disco, a faixa título. E vou falar algo que eu falei parecido, uma coisa parecida que eu falei no retrospecto anterior, de julho. Os Beach Boys ficaram na minha segunda posição também. E em julho eu botei o Funkadelic em segundo e o Black Sabbath em primeiro. E a mesma coisa que acontece com o Maggot Brain, do Funkadelic, acontece nesse disco dos Beach Boys, porque, embora não seja o primeiro lugar da minha lista enquanto disco, é o disco que tem a música, e a música, obviamente, é a Surf's Up, que mais me emociona, assim. E eu acho, eu ouvi ela ouvi o disco, né, pra gente falar aqui, para fazer a lista também. E, e o minuto final, exatamente o minuto final da música, eu não consigo não chorar ouvindo, mas não é chorar de tristeza, ou não é um Sim. choro melancólico, assim, é uma coisa meio de êxtase. E Uhum. aí, tá, eu tava ouvindo o disco, a música começou, comecei a chorar, assim, e aí tá, beleza, fazia um tempo que eu não ouvia, né? Eu parei e botei a música de novo para ouvir. Eu digo, não, agora eu já sei, né? Agora, né? Não, chora Acabei, de novo. acabei de ouvir, né? Pá, tô preparado. Cara, chegou no minuto final, comecei a chorar de novo. É algo que assim que eu não sei explicar. Eu tenho Enfim. muito isso com esse disco, cara. Como eu falei, cara, tu vai ouvindo todas as músicas, todas têm detalhes que é que nem acontece comigo seguido quando seguido não, seguido pode ser, porque eu já faço isso há muitos anos de tá muito louco e eu ouvi o Sgt. Peppers ou o Pet Sounds e cada vez que eu ouço, prestando atenção, eu descubro um novo elemento, assim, e muito Aham. acontece isso com esse álbum dos Beach Boys, que ele é cheio de elementos, ele tem uma gravação muito boa, sabe? Ele é muito bem captado, enfim, é uma obra-prima, cara, com certeza. Assim.
É isso aí, então o Surf's Up dos Beach Boys, que até não foi um grande sucesso. Diga lá, diga, Parker, quer falar alguma coisinha? Quero, cara. Como assim? Como a gente não vai fazer um programa sobre os discos de 69, porque já ficou para trás, né? Aproveitar para dar uma dica de quem curte a Mahavishnu Orchestra, uma banda muito pouco conhecida de Chicago, chamada The Flock, que é a banda de onde saiu o John Goodman, violinista. Era uma mini big band, né? Eles tinham 7 membros, 8 talvez, mas tinha 2 sax, trompete, fazer uma fusão de soul com jazz, com rock. Lançaram 2 discos, a banda acabou em 70, tem um de 69 que chama só The Flock, que é o disco que eu recomendo muito. E tem um de 70, que é o Sump of the Dinosaurs, eu acho. Depois a banda acabou em 75, eles voltaram, lançaram um disco com outra formação e tal. Mas aí já sem o John Goodman, que era o grande destaque da banda, ele era Hold. E aí, de Hold, ele se transformou na grande estrela da banda. E além da Mahavishnu, ele recebeu um convite do Jean-Luc Ponty, né? Porque o Jean-Luc Ponty, como violinista, viu ele ao vivo e pirou, né? E aí, não sei qual era a ideia, acho que fazer um projeto com 2 violinos e tal. Mas ele acabou optando pela Mahavishnu e então, sei que a gente vai ter uma dica no final, mas já estou dando uma dica no meio agora. Quem não conhece, vai atrás. Tá liberado. Vamos criar essa dica, a dica do meio. Não, tá liberado, tá liberado. Massa. The Flock, então, fica anotado aí para o pessoal que eventualmente não conheça, né, e que curte o som da Mahavishnu, ou que vai curtir a partir do momento que eu vi e conhecer aqui no retrospecto, fica já a dica do Parker aí. Então, fechando o nosso pódio, os Beach Boys com Surf's Up, disco do dia 30 de agosto de 1971, lançado pelos Beach Boys e ficou na 15ª posição no Reino Unido, 29ª na Billboard, né? Não chegou a ser um grande sucesso, mas já foi um sucesso um pouco comercialmente falando, né? Melhor do que o Sunflower, que o Brancato comentou, né, Lúcio? Que é um baita disco, mas que foi um fracasso comercial na época, e daí esse período difícil para a banda. E em terceiro lugar, a Mahavishnu Orchestra com The Inner Mountain Flame, que é o primeiro disco da banda do John McLaughlin, mas quem tem muita culpa da Mahavishnu ter surgido é o Miles Davis também, né? O John McLaughlin tocava, depois de tocar com o Miles, faz essa banda também, e é um disco que ele saiu em novembro de 71, mas foi gravado em 14 de agosto de 1971, então por isso está na nossa lista de agosto de 1971, fechando assim o nosso pódio. E dando sequência agora à nossa lista, vamos encerrar essa primeira metade da lista com o nosso top 5 em quarto e quinto lugar. Aí o quarto lugar, um disco solo, o segundo solo de um grande músico, de uma grande banda também. Agora nós temos, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas Ringo Starr está participando aqui da nossa... Meu cachorro deve ter acontecido ou por causa da chuva, ou a vizinha saiu ali com os cachorros, aí ele gosta de participar do podcast também, né? Falei em grande músico, achou que era ele. Enfim. Mas em quarto lugar, voltando aqui à nossa lista, ficou o segundo disco solo do Gene Clark, White Light, o Gene Clark e os Birds, que lançou esse segundo disco em agosto de 1971, disco com excelentes músicos também, e um baita disco considerado o disco do ano de 71 na Holanda, mas nos Estados Unidos foi um fracasso, não figurou no topo das charts, né, das listas de mais vendidos. E encerrando o nosso top 5, aí uma coletânea de músicos notáveis no disco, e eu acho que é por isso que o Ringo participou, né? Porque ele sentiu que eu ia falar desse disco. E em quinto lugar, o disco do Howlin' Wolf, The London Howlin' Wolf Sessions,
que foi lançado em agosto de 71 também, um timaço de músicos que participam desse disco, e um disco que não poderia ficar de fora também. Eu vou abrir de cara para o Lúcio começar a falar, porque eu sei que ele vai querer falar um pouquinho sobre o Gene Clark, que ficou na nossa quarta posição, disco que ficou na terceira posição dele, e na minha terceira também, porque o disco é muito bom mesmo, concordo desde já com tudo que o Lúcio falar. E ele Coisa boa. pode emendar o Howlin' Wolf também, que foi mais uma das nossas unanimidades aqui, né? Os três citaram esse disco, não numa posição tão boa, mas ele garantiu a quinta posição com 14 pontos. Então, diga lá, Lúcio, Gene Clark, fica à vontade para falar aí. Fala sobre o homem. Sabe que eu sou doente pelo Gene Clark, né? Eu costumo até, eu acho não tenho certeza. Eu gosto claro que sei. Claro que sei. Eu ia dizer o mesmo do Ringo estar muito louco para participar Essa é boa também. podcast. Por favor, sigam com a gente, ouvintes. Sigam com a gente. Exato, né? Segue que a gente continua. Aqui a gente está meio Pet Sounds hoje, com o Ringo participando e tal. Falou em Pet Sounds também. É verdade. Mas voltando para o Gene Clark, enfim, né? Dá para se dizer, de alguma maneira, apesar de ele já ter antes, logo que ele saiu dos Byrds, lançado um disco solo, né, com uma banda e tal, eu acho que esse é realmente o primeiro álbum solo do Gene Clark, né, onde ele se expõe ainda mais por ser um disco muito mais focado em voz e violão, está muito nas composições, na letra, ele dando, né, mostrando que ele era realmente, além de um grande compositor, um excelente vocalista, né, que ele tem uma voz muito particular, muito bonita, que se adapta a diferentes situações de uma maneira única, assim, é um disco não é um disco alegre, né? Pelo contrário, é um disco que tem umas coisas bem down, assim, mas era muito a cara da época também para esse tipo de som, assim, e é muito louco isso, né? Eu não sabia dessa que ele foi número 1 na Holanda, né, Eduardo? E realmente nos Estados Unidos não deu certo, e foi inclusive um dos motivos de, tipo, que o Gene Clark tinha muito isso, né? Ele era bem dodói, assim, de ups and downs, assim, fazia grandes projetos, apostava muito nos seus álbuns e comercialmente não funcionava, né? Ele ficava, acho que de alguma maneira era meio que aquele clima, circuito só dos amigos e dos músicos sacavam que era um grande álbum, assim, mas para o grande público não tinha esse impacto, né? E realmente é um disco lindo, assim, e é muito isso, é um momento onde o Gene Clark ele se desvenda melhor, assim, sabe? Tu consegue ter uma noção, assim, do tamanho do compositor, do tamanho do cantor que ele foi, né? Bem nessa época, assim, trazendo interpretações maravilhosas, assim, nessa session. Como eu disse, ela é um disco bem intimista, assim, né? Tu ouve, assim, ele do início ao fim, sabe, com muita leveza dentro da audição, assim, é um Jim Clark Tale, é melhor que Birds, me desculpem. E olha que eu amo Birds também, né? E não podia ficar fora, enfim, da minha escolha. Eu coloquei em terceiro ele, né? Terceiro, mas é que o páreo era duro também, né? Tava difícil ali, né? Os três primeiros tava complicado. E partiu pro Howlin' Wolf, pô, que session, né, cara? Não teve ruim ali, me corrija se eu estiver errado. Quem era? O Eric Clapton, o Charlie Bill Watts. Wyman, Charlie Watts. Era o Ringo, né? O Ringo toca, acho que em uma música, acho que teve uma música que tem um pessoal diferente, talvez no dia que gravaram, os outros não poderiam, não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que o Ringo toca numa música só. Tem o Steve Winwood, tem o John Simon tocando piano também, tem o Ian Stewart no piano, em outras faixas. E, mais um Stone. E é um momento onde muitos desses artistas de blues
com o impacto que eles tiveram, né, principalmente na música britânica, né, na década de 60, que eles começam a excursionar na década de 70, ainda um pouco surfando ainda essa onda, assim, né, de tipo, não, vamos para a Europa, né, lá eles eram muito mais respeitados do que no próprio país, né, eles não tinham o reconhecimento que o blues, assim, de maneira geral, né, a música negra, de alguma maneira, não tinha muito mais reconhecimento de público na Europa do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? E é um momento onde muitos artistas foram para a Inglaterra, França também e tal, e sempre acompanhados, daí músico local ali, né? Só que daí, tipo, chega quem é o músico local aqui em Londres, daí tu, parei que eu ligo ali pro Charlie Watts, o Bill Wyman, parei, vou chamar o Clapton, então, assim, né? Não é que nem chegar em Porto Alegre e chamar o Petraco, Leães, enfim, outros grandes músicos, mas, né, cada cidade tem os seus local musicians, né? E ali estavam bem, né? É uma boa cidade para tu chegar sozinho, né? Sendo um músico do tamanho do Howlin' Wolf e dizer, chego lá e monto uma banda com os músicos da cidade, porque os músicos da cidade vai ser essa turminha, assim. Massa, isso aí. Diga lá, Parker, o que você tem para falar sobre esses discos? Aliás, um dos primeiros super álbuns do blues, né? Com esse Cara, superstar team aí. isso aí que o Lúcio falou da banda local, assim, eu lembrei do Ringo. Ele lançou um disco, agora eu não lembro o nome, mas é um disco já nos anos 2000. E eu assisti isso no YouTube, uma conferência uma coletiva de imprensa, e aí vinha as perguntas, quem é que toca nesse disco e tal. Aí ele respondeu, just a couple of local guys. Aí ele chamou os vizinhos, tem o Gilmour toca 2 músicas e o Clapton toca 2. Só Chamei os isso. amigos da vizinhança aqui. É. Cara, então, eu não conhecia esse disco do Gene Clark, né? Desculpa aí, eu sei que isso vai parecer uma sacrilégio para vocês. E gostei, não coloquei na minha lista, mas como sempre acontece, quando tem alguma coisa que não estava na minha lista, que fica classificado no geral, eu vou atrás, eu vou ouvir melhor. Mas assim, eu sempre que eu ouço Birds, eu até sumida, né? Eles gravaram muita coisa do Dylan. E nesse disco, que a primeira música, The Virgin, cara, assim, você tá ouvindo meio desatento, batendo papo e tal, pra mim é o Dylan. Uhum. Muito, até o jeito de cantar, assim. Então não tenho muito a acrescentar depois de tudo que vocês falaram sobre o Gene Clark. Ele toca uma da The Band, né? Que é do Dylan no disco. Que é qual? Tears of Rage, não? Isso, acho que é Tears of Rage, isso aí. Junto É com o Richard Manuel. Uh, Composição. Então, cara, esse Howlin' Wolf, além nessa super constelação, ele tem uma história interessante, né? Que já estava tudo certo com a banda dele da Inglaterra lá, e a produção, o pessoal da gravadora não autorizou ele a levar o guitarrista que tocava com ele, né? Que é uma outra figura clássica do blues, que é o Hubbard Sumlin. E aí não sei como que isso caiu nos ouvidos do Clapton, né? E aí ele ligou lá, o pessoal da gravadora, e deu um carteiraço, olha, o Howlin' Wolf tem que trazer quem ele quiser trazer, senão eu não toco. E como ele devia ser o grande chamariz comercial, né, do projeto, aí o Howlin' Wolf levou o Hubbard Sumlin que faz as bases, né? O Howlin' Wolf está acreditado também como rhythm guitar, deve fazer alguma basezinha ali. E cara, muito bom. Eu adoro esses solos do Clapton aí. E tive o hino de tocar órgão, toca piano. O Klaus Voormann, né, que é tipo um Beatle, assim, né? Ele toca baixo nessa música que falou que o Ringo gravou também, né? E outra curiosidade com relação ao Clapton e o Howlin' Wolf, né? Que o Howlin' Wolf morreu em 76, como muitos desses caras do blues, morreu na miséria, né? Pobre e tal. E aí o Clapton bancou lá e pagou, ele tem até dei uma olhada agora há pouco aqui no Google, tem as fotos tipo um mausoléu dele, assim, e tem uma estátua do tamanho natural, e ele tinha 1,98, né, cara, então uma super estátua,
dele com o violão, assim. E tá lá, assim, deve ter sido o tipo da coisa que deve ter dado muito prazer ao Clapton fazer, porque a gente sabe que essa gurizada, né? Esses ingleses, eles, talvez essa galera do blues seja para eles o que os ingleses são para nós, né? Outra geração que depois, assim, grandes ídolos, né? E no mesmo ano tem o disco do B.B. King também, que a gente vai falar nos próximos meses aí. Mas esse disco é muito bom. Eu gosto muito do Howlin' Wolf, ele tem uma voz, parece uma voz do Darth Vader, né? Com aquela máscara, assim, um vozeirão meio de lata, assim, né? Eu lembro que eu não gostava as primeiras vezes que eu ouvi, assim. E agora é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Ele tem um vocal muito característico, tu ouve uma nota, assim, né? Identifica facilmente ele, né? Então é isso aí, descasso também. Maravilha, maravilha. Fechando aí o nosso top 5, então, Gene Clark e Howlin' Wolf. Aí esse disco do Howlin' Wolf com esse baita time de músicos. Só fazendo uma nota que interessante falar sobre, né, sobre essas coisas legais, esse lado legal do Eric Clapton, que ultimamente tem sido, assim, para não falar muito, tem sido um pouco polêmico, né? Eu não vou falar mal do Clapton aqui na frente de Marcelo Parker, mas ele tem dado algumas declarações, no mínimo, polêmicas, né? Ultimamente, durante a questão envolvendo a pandemia, enfim, mas isso, claro, sem nunca desdenhar do grande talento que sempre foi Eric Clapton. Esse disco foi gravado em maio de 70 e lançado em 71, foi gravado numa semana de maio, e aí os músicos se encontraram lá nos Olympic Sound Studios, em Londres, para gravar. Vamos dar sequência aqui e falar da nossa segunda metade da lista. Eu passo aqui para os nossos convidados os 5 discos que completam a nossa lista, e aí eles ficam à vontade para falar daqueles que eles se sentirem mais à vontade para falar. Em sexto lugar, o primeiro disco do New Riders of the Purple Sage, disco de country rock, muito bacana, que é uma banda surgia ali, né, lançava esse primeiro disco e que traz na sua composição vários membros do Grateful Dead, incluindo o Jerry Garcia, que toca pedal steel guitar, aqui toca o banjo. Ele que já conhecia o David Nelson e o John Dawson, que são os outros da banda, e é o único da banda a ter o Jerry Garcia na pedal steel. No disco seguinte, do New Riders of the Purple Sage, já teria na pedal steel Buddy Cage. Em sétimo lugar ficou o disco ao vivo do Ike e Tina Turner em Paris, no Olímpia, em 1971. É um álbum duplo ao vivo com vários covers que eles tinham adicionado ao repertório de shows deles. Aí tem Beatles, Creedence, Aretha Franklin, Sly and the Family Stone, enfim, disco ao vivo na nossa sétima posição. Em oitavo, mais um disco ao vivo, e a nossa quinta unanimidade, embora não tenha ficado, né, ter ficado mais para baixo na lista de cada um, mas foi citado pelos três, o disco ao vivo do Fela Kuti com África 70 e o Ginger Baker, participando também em algumas faixas. Descasso também, com 4 faixas autorais do Fela Kuti, que estava no seu início de carreira, né, mas lançou vários discos em 71, e faz essa parceria com o Ginger Baker aqui. O Ginger Baker, que tinha se mudado para a Nigéria com um estúdio de 16 canais para gravar, e tem inclusive um documentário no YouTube, eu sei que está disponível, eu ainda não tive tempo de assistir, mas quero assistir, que é o Ginger Baker in Africa, que é ele fazendo esse estudo dos ritmos africanos. Deve ser muito bacana, não sei se algum dos nossos convidados já assistiu, pode falar na sequência e comentar. Em nono lugar, Smokey Robinson and the Miracles, com One Dozen Roses, um disco que é o penúltimo antes do Smokey Robinson sair. Ele já estava quase saindo da banda para fazer carreira solo e lançou esse disco, que tem a música The Tears of a Clown, que
Foi um baita sucesso do disco Make It Happen, de 67, foi relançado em single no Reino Unido em 1970, voltou a fazer sucesso, e aí entrou nesse disco também, tá lá, e é uma das músicas mais tocadas no Brasil em 71, essa The Tears of a Clown é que está sendo representada lá na nossa playlist. E para finalizar, o Parker é responsável por esse aqui, o Lúcio é responsável pelo Smokey Robinson na lista, o Parker é responsável pelo Ocibissa, que é uma banda também internacional. O Parker vai poder falar um pouquinho mais sobre eles, mas é uma banda formada em Londres por 4 ganeses e 3 caribenhos. E aí eles fazem esse som que é bastante peculiar e muito bacana também. Alguns desses discos não estão na minha lista, alguns quase entraram, esse é um deles. Embora eu tenha no desempate dado preferência, ficou em nono, o Smokey Robinson. Fui eu que desempatei, eu tive que fazer isso. Mas esse disco do Ocibissa é muito legal também, e certamente o Parker vai poder falar um pouco mais e melhor do que eu sobre ele, com a produção do Tony Visconti. Então eu passo a palavra ao Lúcio Brancato para ele comentar aí alguns desses discos. Se quiser, eu posso ajudar aqui a relembrar algum deles. Relembra todos os 5. New Riders of the Purple Sage, Ike Tina Turner, Fela Kuti com Ginger Baker, Smokey Robinson and the Miracles e o Ocibissa. Tá. New Riders foi uma lacuna na minha discoteca, que é algo que eu já conheço há um tempo, e é daquelas coisas que eu vou deixando para... daqui a pouco eu compro um disco, né, alguma coisa assim, e sempre que eu leio sobre eles, e aconteceu mesmo quando veio a lista final, eu disse, putz, tem que me lembrar de ir lá e comprar, ir atrás dos discos deles, que é muito bom, e é bem aquele clima ali também, né, que aconteceu muito ali, em função, principalmente até da turma do Garcia ali, né, que na sequência ali do final da década de 60, country rock muito forte ali também, comecinho de 70, Working Man's Dead, que é uma obra-prima assim, do country rock, o próprio Gene Clark junto com o Diller e Clark, né, fizeram um álbum maravilhoso, que é de 69, né, Fantastic Expedition of Diller e Clark. Então estava muito nessa onda, os Byrds também estavam, né, naquela onda ali do Sweetheart of Rodeo. Então toda essa onda do country rock teve muita força nessa época, e acho que é uma particularidade porque ficava muito no começo, principalmente entre a turma ali de Los Angeles e São Francisco, né, onde tinham muitas bandas que vieram do rock psicodélico e do rock propriamente dito. E o que é curioso, né, nessas várias bandas assim, que formam um pouco dessa cena ali do country rock, tinha muito isso, assim, de tipo, cara, os músicos tocando no disco do outro, sabe? O cara vai ali, não, parei que eu ponho ali um steel guitar, eu ponho um slide. Então, essa turma também circulavam entre as sessions, assim, de álbuns de outras bandas, e algo que é muito bacana, e não deixa de ser uma cena muito forte ali, né, que teve nessa época o country rock, assim, que deu uma acalmada, né? O pessoal vinha de toda aquela licergia, muita informação, sabe, muita mistura de gêneros, né? Que a própria música psicodélica já trazia isso, né? De ter muita informação. Parece que chegou o final dos anos 60, né, com tipo, chega de flashback, vamos voltar a botar um pezinho na terra, no chão e tal. Só que eram uns malucos fazendo isso, entendeu? Então, por isso que tem uns sabores diferentes, o country que eles fazem, por mais que eles tentam, em muitos momentos, soar realmente country, aquele clima Nashville e tal, mas sempre tem uma dose de licergia, de rock, que é o que faz disso um subgênero, né, como country rock e tal. E então o New Riders é maravilhoso, assim, eu sou muito fã, e realmente agora de novo me lembrar, e vou me obrigar a finalmente preencher essa lacuna na minha discoteca, que eu não tenho nenhum disco deles, nem CD, nem LP, nem cassete, enfim, vai ser a próxima missão.
Dentro dessa lista, pô, o Fela Kuti com o Ginger Baker, eu assisti já o documentário sobre, é surreal, assim, Ginger Baker. Ele tem um outro título que é Don't Mess with Mr. Baker, né? Porque o cara realmente sai batendo em todo mundo, cara. É um maluquete lá e rolou muita cisânia, né? Porque aconteceu muito isso ali na Nigéria, não só com o Ginger Baker, mas também com o Paul, quando gravou com o Band on the Run lá, que, cara, o Fela Kuti era meio que o embaixador da parada e meio não, era literalmente o rei da história toda musical ali. E entravam, às vezes, numa noia, assim, de tipo, estão aqui roubando a nossa música para levar para o Ocidente, blá, 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 todo aquele discurso e tal, que no fim era uma bobagem, eu estava, pelo contrário, ajudando a mostrar a essência, né, o som que vinha dali, que é muito bom, e é uma mistura muito boa, né, porque o Ginger Baker está em casa, né, porque ele sempre foi o tipo do baterista muito percussivo, né, no teor mais alto da palavra, assim, né, de muitos tambores, bumbo duplo, blá, 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 blá. Então tu casa isso com a cozinha, né, e toda a harmonia ali do Fela Kuti, é um resultado incrível, assim, né? Não chega a ser algo muito diferente do que o Fela Kuti já fazia, mas traz ainda né, uma outra pegada junto, assim, e é uma combinação perfeita, assim, perfeita. Então, e ao vivo, né? Quando fala ao vivo, é o tipo do som que é bacana tu curtir ele, né? Ter a sensação de como isso soava no palco, né? Essa coisa meio até quase mantra, assim, né? Aquelas músicas sem fim, repetições e tal. E que mais tem na lista? Tinha o Ike and Tina Turner. Confesso que eu não ouvi esse disco, sou muito fã, gosto deles, assim, mas não chega a ser um artista que eu acompanho muito. E fiquei mega curioso, vou ir atrás dessa super dica aí. O bom do programa aqui é que os que a gente não coloca na lista por não ter escutado e tal, fica guardado para ouvir depois. Eu já estou louco para ouvir essa dica do Osibissa. Já dei uma pesquisada que já gostei das capas, tudo muito, muito foda, muito foda. Mas Mas eu acho e o Smokey Robinson foi tudo. O Smokey Robinson é o último, né? É o último álbum solo, antes ele ir para a carreira solo, como tu já disse, e além de ter esse grande hit, ele é meio considerado também um primeiro e último álbum, no caso com os Miracles, onde entra também o que já acontecia muito forte em 71, de trazer para o que era a grande música pop dos anos 60, aquela letras de cunho social, o movimento, né, o movimento negro da época. Então também não deixa de ser um álbum que falam muito, assim, né, do Smokey Robinson, também dando esse toque além da música pop, mas uma música pop com mensagem. Então não deixa de ser um disco político também na carreira dele. Com certeza é um disco político, assim. E Smokey Robinson e The Miracles é o que eu mais gosto ali. Não à toa, eles eram os grandes protagonistas da Motown, né? Principalmente o Smokey Robinson como compositor. Se tu vai olhar, era impressionante o que ele fez de hits, e uma super banda, né? E a carreira solo dele depois dá uma caída, ele cai muito ali, como, né, uma coisa muito mais romântica, assim, que não acho tão bacana assim quanto com os Miracles, apesar de sim, ele ter grandes álbuns, inclusive os Cafonas são bons também. Massa. Parker, contigo a palavra, fique à vontade para falar sobre o que tu quiser. Cara, então vou fazer um discurso sobre política aqui. Não, brincadeira, vamos falar de música. Cara, vamos começar pelo Ike and Tina Turner. Eu acho a Tina Turner uma das maiores cantoras de blues e de soul da história. Parado, assim. Né? Impressionante. Cara, quem só conhece ela ali pelo Mad Max, aquela fase da década de 80, que foi onde ela ficou rica, né? E ela deve adorar essa fase, como qualquer um de nós adoraria, ganhando muito dinheiro e tal. Mas, assim, os anos 60 e 70, incrível. Eu só penso na Aretha Franklin, cara, cantando blues e soul, assim, no mesmo nível. Eu acho a Tina Turner inacreditável que ela fazia. E esse disco é muito bom. E, casualmente, cara, esses dias eu vi um filme, é um filme do Milos Forman, de 71, chamado Procura Insaciável.
primeiro filme do Milos Forman, que é um diretor tcheco, nos Estados Unidos. E aí, lá pelas tantas, os personagens estão num hotel e tal, e tem um show, um evento rolando, e é um show da Ike and Tina Turner. E aí tem umas imagens do palco e tal, só que não mostra o Ike, só ela. E aí fiquei eu pensando, cara, será que foi de propósito? Porque já em 71 era notório, assim, o quanto ele batia nela, né? Ele quebrou o nariz dela várias vezes, fizeram marido e mulher e tal. Até sei que tem um filme sobre isso, sobre esse relacionamento, eu nunca assisti. E aí fiquei pensando, será que foi por acaso, assim, que o Milos Forman não mostra? Porque o Ike era o compositor e era o cérebro da banda, embora quem roubasse a cena, principalmente ao vivo, era ela mesma, né? E ele não aparece, assim, aparece só ela. Então, simples curiosidade, assim. E como tu falou antes, tu tem um monte de som, né, inclusive de bandas de rock. Eu li que isso já era uma ideia dele, assim, de tentar tornar o grupo mais popular, e por isso gravando Stones, Beatles e tal. E é um grande disco, assim, registra bem o que deviam ser os shows, assim. Ela muito boa no palco. Que mais? Falamos, eu vou falar os Ibiza, porque é assim que eles falam. No início da primeira música tem uma apresentaçãozinha ali. E como é uma banda muito pouco conhecida, eu não conheço ninguém que conheça, então eu não sei exatamente qual seria a pronúncia, mas como eles falam assim, eu vou... Agora somos três. Deve ser, deve ser. E, cara, eu conheci graças a essas sugestões maravilhosas do YouTube, né? Tu tá ali, eles veem o que mais ou menos o tipo de som que tu acompanha e tal, e aí apareceu, e pela capa, cara, tu falou da capa, eu olhei e disse, cara, isso aqui não pode ser ruim, né? Olhei o ano, 1970, acho que foi disco anterior. Tu olha assim, tu vê que não, isso aqui não pode ser ruim. E assim, me vem à cabeça de cara ouvindo, assim, Santana e Fela Kuti. Uhum. E não é o caso, né? Metade da banda vem do Caribe, né? Então tem aquela pegada meio cubana, assim, principalmente dos primeiros discos do Santana. E a outra metade da banda é africana, né? Então é uma mistura de afrobeat com música caribenha. Recomendo muito, para quem não conhece, ir atrás também. E o que mais que temos aí? Cara, eu não votei no Smokey Robinson, mas gosto desse disco e gosto muito da voz dele. É sempre uma coisa muito agradável, né? Muito suave, assim. Uma coisa romântica, mas sem ser piegas, né? Muito bom gosto, assim, muita qualidade. E o Fela, eu não vi esse documentário que vocês falaram, até fiquei a fim de ver, mas vi e recomendo muito um documentário chamado Finding Fela, que aí não é sobre o Ginger Baker, é sobre Fela Kuti, que mostra esse lado ativista dele e um lado também que, nossa, deve causar calafrios, assim, nas mulheres, porque, cara, ele era um cara extremamente machista, né? Ele tinha, se não me engano, 18 mulheres, moravam todas com ele, e ele também tinha sua sessão seus momentos de espancamento, e ele defende isso numa entrevista, diz, não, são minhas mulheres, por que eu não posso bater? Nossa. Então, assim, mostra a complexidade um cara extremamente importante, não estou nem falando de música, né, mas do ponto de vista político, né, ele era uma pedra no sapato das autoridades, né, e sempre denunciando pobreza e os absurdos que acontecem até hoje no continente africano. Mas é um documentário muito bom porque não foge dessas questões polêmicas, né, e coloca, assim, todo esse lado violento e agressivo e tal. Finding Fela é muito bom. E concordo com o Lúcio, assim, não tem muita... É o som do Fela, né, a musicalidade ali, e, claro, tu sabia que tem um super batera por trás, ele tem solo de bateria, coisa toda. E realmente, o Ginger Baker, ele era muito interessado, né, em tudo que dizia respeito à percussão e sempre muito antenado a isso, né. Mas dizem que não foi fácil, assim, que eram duas personalidades muito fortes, assim, egos gigantescos, né. Então dá para pensar que a existência desse disco é meio que um milagre, assim, que acontecido.
Sim, O Ginger todos. Baker que já vinha de uma banda com alguma briga de egos, né? Ah, né? Já não era qualquer ego que ele tinha trabalhado. Não, é verdade. Massa. Bom, assim a gente finaliza essa lista de 10 discos e a gente, antes de ir para a parte final, eu abro aqui para os convidados, se eles quiserem falar um pouco sobre os discos que eles citaram, que não entraram na lista. Caso eles queiram falar alguma coisa sobre algum desses discos, eles podem ficar à vontade. Eu vou falar rapidamente dos meus que não entraram. In Search of a Song, do Tom T. Hall, para quem gosta de música country, eu acho que é um grande disco, e o cara é um grande compositor, cantautor, né? Como eu gosto de falar, eu sei que o Parker não gosta dessa palavra em Eu não sei nem português, falar né? essa palavra mais também. Mas eu gosto bastante do significado que ela traz, enfim, de uma pessoa que canta as canções que faz, e não entraremos no debate agora. E 2 discos brasileiros que eu coloquei. Uma indicação de outro parceiro aqui do Música Testing, que está sempre por aqui, o Bruno Matos, que é colecionador de discos brasileiros. Ele me chamou a atenção para esse disco da Doris Monteiro, de 71, que é sensacional, e tem uma das músicas mais tocadas no Brasil em 71 ali, que é De Noite na Cama, a versão dela para música do Caetano, que tinha sido lançada no disco do Erasmo, que já passou aqui pelo retrospecto, e essa versão dela é bem legal também. Tem outras músicas muito legais no disco. É Doris 1971, para quem quiser ouvir no Spotify, ou vai na nossa playlist que vai encontrar essa música e vai encontrar, vai poder pular para o álbum ali, né, se quiser. E também um dos grandes sucessos da música brasileira de 71, o disco Como Dizia o Poeta, o encontro de Toquinho, Vinícius e Maria Medalha, que tem ali Tarde em Itapuã, a segunda mais tocada no Brasil naquele ano, segundo esse levantamento que se tem na internet, e também a Tonga da Mironga do Cabuletê, que está na 17ª posição nessa lista. São os meus discos que não entraram na lista. Casualmente, Parker e Brancato citaram 2 discos que não entraram na lista. Ambos citaram Dr. John, The Sun, Moon and Herbs, e o James Brown com Hot Pants. Aí não sei se eles querem falar um pouquinho sobre esse disco. O Brancato ainda tem o Sunship do John Coltrane. Brancato, fica à vontade. Parker, fiquem à vontade para falar. Eu acho que acho que vale citar o Hot Pants, principalmente, né, do James Brown, que também é um momento de transição do James Brown. Ele começa, é nesse álbum que o Fred Wesley, né, o trombonista, que também tem uma carreira solo maravilhosa, se torna o band leader, né? Os JBs estão se dissolvendo nessa época, e o Fred Wesley assume a direção musical, a gente pode chamar assim, do James Brown, e o que vem muito a calhar para o que vem na sequência do James Brown daí para frente, entrando já muito no clima de trilhas Black Exploitations, né, com arranjos mais elaborados, orquestrados e tal. Então eu acho que é um momento bacana do James Brown, Hot Pants. Enfim, James Brown é difícil nessa época ter um disco ruim, sabe? Então, ou não ter uma grande música como tem nesse álbum, que é Hot Pants. E então é muito o disco também de um novo momento ali do James Brown, musical principalmente, assim, ele tomou começa uma nova fase, a gente pode dizer assim, e é daí para frente vai elaborando cada vez mais em termos de arranjo e tal, e acho eu que tem muito o dedo do Fred Wesley nessa direção musical. Então, cara, eu assim, ó, rapidamente, então, Edu, eu botei o Dr. John, que é um artista desse, assim, mais ou menos como o Lúcio falou um tempo atrás aí, que a gente fica de ouvir e tal, aí vai adiando, e graças a essa lista eu fui atrás e adorei esse disco. Acho que ele canta de um jeito muito legal, uma voz bonita, mas de um jeito, sei lá, suave, tem os vocais femininos muito bons nesse disco. E o Coltrane não botei, cara, eu tenho sempre dificuldade de encaixar um disco de jazz nessas nossas listas, que são mais voltadas para o rock, né, e são universos muito diferentes, né, e também acho que se fosse para botar, não dava para botar em nono, décimo, tinha que botar lá nas cabeças, porque
E é o quarteto clássico dele, né? Com Elvin Jones, o McCoy Tyner, Jimmy Garrison. Eu não conhecia esse disco. Mas merecia. Mas tô meio que me desculpando aqui. Não, Mas tranquilo. é isso, Um cara. disco póstumo também, né? Que foi tinha sido Verdade. gravado Lançado em em. 71. Mas É isso aí. maravilha. É isso então. Aí agora a gente vai na sequência para a última parte aqui do retrospecto. Antes de ir para a última parte, só citar um disco que não foi citado e estava na nossa lista, porque tem um sucesso que foi sucesso no Brasil aqui, é uma das músicas mais tocadas no Brasil naquele ano, que é o disco da Claudete Soares, De Tanto Amor, a faixa título, está na lista das 100 mais tocadas no Brasil, nas rádios brasileiras em 1971 e também, claro, está ali na nossa playlist para a gente poder curtir. Mas vamos agora então para a parte final aqui do retrospecto. As mais ouvidas. Bom, agora aquele momento de falar rapidinho do que estava no primeiro lugar, nos primeiros lugares, né, em agosto de 1971. Já falei aqui ao longo da nossa gravação de algumas músicas que tocaram bastante em 1971 aqui no Brasil, né? A gente falei agora há pouco da Claudete Soares, algumas das músicas brasileiras ali que tocaram bastante, o Smokey Robinson tocou muito aqui também, mas agora o que estava em primeiro lugar nas paradas britânicas e também na Billboard. E a Billboard, em agosto de 71, a parada de discos seguia sendo dominada pela Carole King, que lançou o Tapestry, que foi o nosso segundo lugar de fevereiro, um episódio que já foi mencionado aqui, né, neste retrospecto, e que contou com a participação de Marcelo Parker e Lúcio Brancato também. Eles ajudaram a colocar a Carole King na nossa segunda posição de fevereiro, e ela chegou ao topo da Billboard no finalzinho de junho, ficou todo julho e todo agosto também na primeira posição. Já nos singles, na Billboard, quem ficou todo o mês de agosto em primeiro lugar foi uma banda também muito conhecida da gente, que lançaria o disco que tem essa música em setembro. Então, talvez ou não a gente tenha essa banda no retrospecto de setembro, mas o single saiu antes, né? O single saiu em maio e chegou em primeiro lugar da Billboard em agosto. Estou falando dos Bee Gees com How Can You Mend a Broken Heart? Sucessaço de 1971, tocou muito no Brasil também, nessa lista que a gente tem na internet diz que ela foi a quinta mais tocada nas rádios brasileiras naquele ano. Então, Bee Gees e Carole King dominando as paradas da Billboard em agosto de 1971. Já na Inglaterra, eu sempre gosto de ver as paradas britânicas, que sempre tem umas coisas bem interessantes, assim. Nas paradas de singles, tá mais tranquilo, né? O T-Rex com Get It On seguia em primeiro lugar no início de agosto. O disco Electric Warrior foi lançado em setembro, então esse eu garanto para vocês que vai estar na lista de setembro, porque, enfim, né? Se eu vou participar, vai estar o disco. E a Diana Ross, depois com I'm Still Waiting, ela chega ao primeiro lugar, é um single do disco Everything is Everything, que é de novembro de 70, mas daí o single saiu em julho de 71 e em agosto a Diana Ross, com essa carreira solo dela, chega ao primeiro lugar. Mas nas paradas de discos do Reino Unido, a gente tem dois discos bem peculiares, e daí eu acabei fazendo a pesquisa, eu não sabia disso, foi fazendo a pesquisa aqui para o retrospecto que eu descobri. Uma das semanas ficou em primeiro lugar o disco do Moody Blues, Every Good Boy Deserves Favor, que é o sétimo disco da banda, foi lançado em julho, inclusive no retrospecto de julho não entrou na nossa lista final, mas foi citada pelo parceiro Diogo Bisotto, que é fãzaço do Moody Blues, falou um pouquinho sobre a banda lá, eles chegaram em primeiro lugar no dia 8 de agosto, mas os outros dois discos que estão em primeiro lugar das paradas britânicas em agosto são dois discos que são coletâneas, não é nem coletânea, eles chamam de budget album, eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, eu não tinha ouvido falar ainda, que eram discos mais baratos, feitos, gravações feitas com músicos anônimos,
com arranjos próximos das músicas originais, mas é, na verdade, um cover feito por músicos anônimos de músicas que estavam no sucesso das paradas. E aí eles lançam, por exemplo, um desses discos é o Hot Hits 6, ou 6, e o Top of the Pops volume 18, esse da Pickwick Records. E eles atingem o primeiro lugar das paradas, só que aí eu fui pesquisar e vi que lá na Inglaterra eles permitiram que esse tipo de disco entrasse nas paradas exatamente de meados de 71 até o início de 72. Só que como os discos eram muito mais baratos, justamente pela produção, aí eles viram que era uma coisa meio desleal, né, com os outros discos, e aí eles pararam de classificar esses discos, eles pararam de classificar esses discos nas paradas britânicas. Esse Top of the Pops tem no Spotify e tá lá na nossa playlist, eu coloquei uma das músicas que daí tem, tipo, Rolling Stones, tem, sabe, os hits do momento, com um arranjo parecido. Eram as bandas de baile, assim, né? Que a gente conhece aqui Um no arranjo Brasil bem também. parecido com o original, tem o próprio T-Rex, só que, enfim, né, com um orçamento muito mais baixo para fazer o disco também, e com músicos anônimos, assim, de estúdio que gravavam. Fica essa curiosidade aí para vocês. Mas, enfim, né, nesse período, eles alcançaram o primeiro lugar das charts britânicas. Bom, com essa informação a gente vai finalizando o retrospecto. Vou deixar à vontade agora para os nossos participantes, se quiserem fazer algum comentário sobre o que a gente falou aqui agora, desses discos e singles que estavam no topo em agosto de 71, já agradecendo muito a participação deles e pedindo que eles também façam a sua indicação do final. A gente teve várias indicações ao longo desse podcast, né? Várias indicações de início, de meio, e agora vem o prospecto, que é a indicação do final do programa, o tchau, tchau que a gente dá para o Lúcio Brancato, para o Marcelo Parker, o até logo, né? Que em seguida eles já estão escalados para vir para outro retrospecto aqui, falar de outras bandas por aqui, mas agradecer muito a participação deles e deixar livre para eles fazerem as suas indicações oficiais, digamos assim, desse retrospecto, começando por ti, Lúcio. Muito obrigado pela participação. Valeu, Eduardo. Valeu, Parker. Cara, é sempre um prazer participar, né? Essa coisa nada é boa porque a gente vai sempre fazendo novas listas no final de cada programa para os que a gente não ouviu, esqueceu de colocar, então eu tenho que ouvir de novo. Então já tem uma nova listinha aqui só das indicações dessa lista. E falando em indicações, né? Eu gostei prospectando, então, né? O que como uma dica, porque isso é realmente prospectar, porque tem um documentário que saiu há pouco, mais de 2 semanas, tal, que foi produzido, inclusive, pelo aquele baterista, o Questlove. Ele tem feito há muito tempo pesquisa em cima da black music e tal, e saiu há pouco já no exterior, numa dessas plataformas de streaming concorrentes ou paralelas ao Netflix, o Prime, que se chama Hulu, ou Hulu, não sei como é que é a pronúncia certa, H-U-L-L-U, algo assim, enfim, dei um Google aí. Lançaram um documentário que se chama Summer of Soul. Ele conta uma história muito bacana de um festival de black music que aconteceu também no mesmo verão do Woodstock. Ele também tem um subtítulo como The Black Woodstock, que reuniu num parque no meio do Harlem, em 1969, os principais artistas da história da música black. Assim, a gente tem ali desde Nina Simone, B.B. King, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder, Gladys Knight and the Pimps, turma ali também dos Temptations, enfim, todo mundo que tu imaginar da black music, a turma do jazz, Art Blakey também. Eles fazem também, tem também um pouco da música que também é do bairro ali, é um festival do bairro, né? Quando a gente falou há pouco, a turma da cidade ali, teve um festival
no Harlem, trazendo grande, ao ar livre, de graça também. É sensacional, uma das coisas mais, falando em emoção, né, que a gente falou aqui em alguns momentos, eu também me lavei chorando, assim, vendo o documentário, porque tem momentos, assim, tem vários conjuntos de música gospel cantando, tem os Staple Singers, é impressionante, é realmente uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, e literalmente está todo mundo vendo pela primeira vez o Questlove. Eu vi uma entrevista sobre esse documentário, é aquela velha fábula, né, de que a gente já ouviu em outras situações, de um material que ficou perdido literalmente no porão de uma casa. Os rolos de filme, né, de 16 milímetros, enfim, não sei qual era exatamente, mas estavam escondidos num porão, escondidos não, esquecidos, e nunca tinha sido revelado, nunca tinha ido a público. Os próprios artistas que participaram nunca tinham visto essas imagens, ninguém nunca tinha visto essas imagens. Foi um trabalho de pesquisa do Questlove, chegou nessas imagens. Inclusive, uma das coisas emocionantes desse documentário, que mescla muito, felizmente é daqueles documentários onde tem muito mais música do que entrevista, mas quando tem as entrevistas são muito boas. Eles pegam personagens do tipo, não só os artistas, e colocam algumas imagens para os artistas verem, e os artistas se emocionam porque nunca tinham visto aquela imagem do público, e aí tinha uma força muito grande, é um público só não, mas basicamente de latinos e negros, que eram são as pessoas que moravam no bairro no período, né? Tem alguns artistas de porto-riquenhos que tocam no festival também, e é impressionante e é emocionante ver os artistas vendo essas imagens pela primeira vez, como também eles tiveram uma sacada muito legal, que eles chamaram algumas pessoas do público, que na época eram jovens ou até crianças que vivenciaram, nunca tinham visto uma imagem, era algo que realmente ficou esquecido, tem todo esse lance, né, que tipo, pô, um movimento muito forte da música negra ali dentro desse festival, né, quando vocês assistirem, por favor, tentem ver esse documentário, que é impressionante tu ver que ia ficar esquecido na história esse registro tão importante da música negra. Tem o Stevie Wonder quebrando tudo no palco, de uma maneira como nunca se viu, assim, aquele festival de dia, sabe? Não tem aquela coisa da noite, luz, e ver o público dançando. Eu tô anotando aí várias coreografias exóticas, né, que rolam, assim, sensacionais, é sensacional mesmo, e tem muito isso, a música gospel com muita força, e não tem como não se emocionar assistindo, por quem gosta de música, seja ela qual for, quando assiste uma coisa tão forte como realmente é esse documentário, não tem como passar ileso, assim, no melhor sentido que essa palavra pode ter, inclusive, assim, porque é emocionante mesmo. Summer of Soul, prospectando que daqui a pouco pode estar rodando aí em algum lugar, mas por enquanto está nessa plataforma de streaming, que também faz uma assinatura, assiste e depois ok. Mas recomendo, é muito bom mesmo. Massa. Baita dica, Lúcio. Summer of Soul. E agora... Vejam o trailer já está disponível no YouTube, só o trailer, quando tu assiste, tu vai já vai ter um treco, assim, Sly and the Family Stone tocando, enfim. Já vou terminar Vejam aqui. O trailer Vou terminar a gravação e vou assistir o trailer já. Certamente. E agora a gente passa para o mestre Marcelo Parker. Parker, valeu, muito obrigado pela tua participação aqui no retrospecto de agosto. E aí, pedir também o teu prospecto para a gente, o que tu tem para nós? Cara, então, sempre bom, sabe que é só chamar aí que estamos juntos fazendo programa aí, falando de música. Cara, minha dica é um filme que foi lançado em fevereiro desse ano, Os Estados Unidos versus Billie Holiday. Cara, assim, ó, embora eu indique, eu vou começar falando mal, assim, porque essas biografias, né, cinebiografias de músicos, cara, dificilmente eu considero um bom filme como um todo, assim, eu acho que são sempre filmes com muitos problemas. Eu estava até pensando, talvez acho que é Johnny and June que chama, né, aquele sobre o Johnny Cash, que é com o Joaquin Phoenix. Talvez aquele, assim, eu considere um bom filme. E esse aqui também tem esses problemas, assim, de condensar em 1h30, 2 horas, toda uma vida e sempre privilegiando alguma coisa que é mais sensacionalista, assim. Esse filme não foge dessa crítica. Mas ainda assim eu recomendo,
eu diria que ele é essencial para quem gosta da Billie Holiday e para quem tem interesse na questão racial, né, que é o foco desse filme. Na verdade, a trama do filme gira em torno de uma canção, né, que é Strange Fruit, que é um clássico do jazz, e que, para quem não sabe, assim, Strange Fruit é como eles chamavam os negros pendurados nas árvores, né, depois de serem torturados e mortos pela Ku Klux Klan. Então era como se fosse aquele fruto estranho, né, pendendo do alto das árvores, né. E era um momento muito esperado dos shows da Billie Holiday. Eu até confesso que eu prefiro a versão da Nina Simone, né, mas assim, a versão clássica e a mais conhecida, até por essa história que eu vou falar, é a da Billie Holiday. Era um momento muito esperado nos shows, mas ela começou a ter problemas com a FBI, porque não era do interesse dos Estados Unidos alguém com a popularidade que ela tinha falando dessa questão racial, com tantas leis ainda em vigor na década de 40 e 50, que segregavam, né, leis absurdamente segregadoras da comunidade negra. E o filme mostra a perseguição que ela sofreu do FBI, e claro que eles não assumiam que o problema era esse, afinal era apenas uma canção, então eles procuravam persegui-la pela questão das drogas, né, do vício da heroína. É um filme dirigido pelo Lee Daniels, que é um cineasta, um autor negro, né, e que é uma denúncia muito forte e muito atual, embora fale de uma história acontecida há mais de 50 anos, né, porque as leis não existem mais nos Estados Unidos, mas o racismo segue, né, muito forte, talvez como nunca, né. E assim, dando um pequeno spoiler, né, não nem chega a ser, porque a gente sabe que ela morreu, enfim, mas o filme acaba com uma cena real, né, do cara do FBI, desse cara que foi ele levou a questão da perseguição a Billie Holiday como uma missão de vida, né, uma cruzada cristã, aquela coisa do homem americano branco protestante, e aparece no final do filme uma imagem real assim dele sendo condecorado pelo John Kennedy, né, como um grande e valoroso americano, né. E então assim é um filme de um ativista, né, o Lee Daniels, ele é um artista que faz da sua arte uma cruzada, né, de denúncia contra o racismo, né. Então, assim, repetindo, embora eu acho que o filme tenha problemas, né, enquanto obra cinematográfica, mas vale muito a pena, né. Os Estados Unidos versus Billie Holiday foi lançado em fevereiro desse ano, né? E essa é a minha dica de hoje, cara. Mais uma vez aí, obrigado. Abração para ti, pro Lúcio aí. Estamos sempre que precisar, é só chamar. Maravilha, Parker, maravilha, Lúcio. Muito obrigado, né, por vocês terem topado aqui bater esse papo. E para finalizar, vou fazer o meu prospecto rapidamente. Vou indicar para as pessoas que certamente, né, estão ouvindo aqui, dificilmente não ouviram ainda, mas só destacar outros 2 aniversariantes de agosto agora, um fazendo 30 anos, outro fazendo 20 anos. 30 anos vai fazer o Black Album do Metallica, que acho que é um disco importantíssimo da banda e fica aqui como indicação para o pessoal curtir. E aí um disco que faz parte da minha vida enquanto jovem, adolescente, está fazendo 20 anos agora em agosto. Na verdade, ele foi lançado um pouquinho antes no mercado australiano, acho que ainda em julho, mas depois saiu nos Estados Unidos, Inglaterra e depois para cá a partir de agosto, que é o Is This It dos Strokes. O disco está fazendo 20 anos agora. E, enfim, talvez seja um dos discos que eu mais tenha escutado na adolescência. Acho que se alguém ainda não ouviu o disco, conhece a banda só pelos hits. Tá certo que o disco é quase todo ele cheio de hits, mas vale a pena ouvir o disco na íntegra também. Agradecer desde mais uma vez a participação de vocês e agradecer, claro, a presença do público que nos acompanhou aqui, vocês ouvintes que estão nos ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que começaram a ouvir ontem, pararam que meio longo aqui a conversa, mas seguiram no dia seguinte. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Fiquem ligados no Musicatessen. A gente está sempre buscando trazer
novidades e papo legal sobre música para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.